Boa noite a todos. Então, aula TCC1, né? Seminários de TCC1, dia 13/11, parte 1. Vamos falar das referências. Então, bora compartilhar uma tela aqui para a gente poder trabalhar. Aqui, manual de TCC da FANS. Compartilhar. Ela gravou desse jeito? Gravou, cara. Esse gravou, esse vai para conta do Helder. Chico chegou aí, ó. Bom, vamos lá então. Referência vai ser o quê? Um conjunto, né, padronizado de informações retiradas do documento que vai permitir a identificação. A ideia da referência, então, é que a gente possa voltar nessa referência, né? O avaliador, por exemplo, ele poder ter acesso ao material que foi utilizado para a construção de texto. Então, assim, na lista de referência tem que constar todos os documentos citados ou consultados, né, do trabalho durante a elaboração. Para obter as informações do documento, consulta-se primeiramente, então, a folha de rosto, né? Nela vão apresentar todos os dados necessários para a elaboração da referência. Pode-se consultar outras partes, o verso da folha de rosto, a capa, etc. No caso aqui é aquela de aprovação. A orientação, então, para a apresentação das referências estão baseadas na ABNT, né, de formatação e elaboração. Opa, passei demais aqui. Vamos lá, monografia no todo, informações de autoria e responsabilidade. Inclui livros, manual, guia, catálogo, enciclopédia, dicionário, trabalhos acadêmicos, teses, dissertações, outros, né, monografias também. Inclui a referência constituída de elementos essenciais, quando necessário, acrescida de elementos complementares. Elementos essenciais, então, vão ser informações indispensáveis à identificação do documento. Autor, título, edição, local, editora, data. Vocês estão vendo aqui que tem a pontuação referente logo depois do que é necessário. Vou grifar aqui para a gente ver melhor. Tá vendo? Depois do local, 2 pontos, a editora, vírgula e a data. Informações complementares podem ser acrescentadas aos essenciais, como subtítulo, se for um capítulo, paginação no final, se é de um capítulo, coleção, se é de um grupo de volumes, ISBN, ISSN, que são códigos, né, das revistas, que estão os artigos. Então, quando você opta por elementos complementares, esses devem ser incluídos em todas as referências. Por exemplo, modelo básico aqui, sobrenome do autor, né, prenome do autor, ponto, o título é em negrito, 2 pontos, subtítulo não é em negrito, isso aqui é importante a gente lembrar. Por exemplo, o artigo chama Psicologia e Espiritualidade, um estudo de caso. Né? Psicologia e Espiritualidade, 2 pontos, um estudo de caso. O que vai vir em negrito vai ser só até os 2 pontos. Depois é sem negrito. Edição, 4ª edição, 1ª edição, 6ª edição. Local de publicação, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro. 2 pontos. A editora Vozes, editora Artimed, editora UFMG, data da publicação e número de páginas ou volume. Referências de documento com um autor. Indica-se o autor pelo último sobrenome em maiúsculas, seguidos do prenome. Exemplo, Freire Paulo ou Freire P, aí você coloca Política da Educação, 5ª edição, São Paulo, Cortez, 2011, 119 páginas. Tranquilo, um autor é tranquilo. Não separamos nomes compostos, que são ligados por hífen, tem um prefixo ou indicam grau de parentesco, tipo filho, neto, você coloca o sobrenome junto com ele. Tá vendo? Braga Filho, Borges Osório, e aí vai. Braga Filho, W, né? Fenômenos de Transporte de Engenharia, Rio de Janeiro, LTC, 2016-41. Ou seja, quando o sobrenome é filho, neto, a gente vai colocar o anterior também. Então, vão ser 2. Né? Com 2 autores, como é que faz? Ponto e vírgula para separar depois do prenome. Então tá a Ana Maria Tamaro e o Alberto Salarete. Então a gente põe Tamaro, AM, ponto vírgula, Salarete, A. Ou então Tamaro, Ana Maria, Salarete, Alberto.
né? E aqui a gente vê a referência completa. Vocês veem assim, é muita regra, é muito detalhe, mas é importante a gente pensar nisso. Isso a gente ainda está só na situação mais simples. Depois a gente vai ver que cada um dos meios que a gente for utilizar vai ter uma maneira de ser citado. Quando é revista é de um jeito, quando é revista eletrônica é de outro jeito, quando é filme é de um jeito, quando é livro é de um jeito, capítulo de livro é de um jeito, artigo é de outro jeito, e por aí vai. Até 3 autores, a gente coloca o nome de todos separado por ponto vírgula. Igual aqui a gente fez no segundo. Não muda, não. Tá vendo? Beleza? 3 autores. Agora, se tem mais de 3 autores, já começa a mudar a regra. Você pega o nome do primeiro autor e põe et al, que significa e outros, ou e colaboradores. Então, você põe Magalhães et al. Tem um tanto de gente aqui escrevendo. Mais de 3. Então, só vai ficar o primeiro autor, né? Como organizador, coordenador, editor, compilador. Aí vai o nome do organizador, coordenador, editor ou compilador. Não vai o primeiro, vai o editor. Por exemplo, o Dias que organizou aqui, ó. Aí põe, são 2 no caso aqui, né? 2 aqui, organizadores, né? Orgs, sujeito da escola, estudo da educação de Florianópolis. Quando é autoria desconhecida, quando não tem uma autoria identificada, faz-se a entrada da referência pelo título. Economia, política e seguridade social. Aí é uma coletânea de texto da Anfip, então não tem um autor específico. Começa pelo título, põe a primeira palavra do título em maiúsculo. Isso aqui não acontece tanto, não. É difícil de você ver, mas quando é assim. Quando é uma entidade, por exemplo, Brasil, Ministério da Saúde, você tem que colocar Brasil maiúsculo, depois Ministério da Saúde, Manual Técnico de Sistema de Informação. Então, você vai colocar assim. Título, edição, local, editor e data. Outros elementos que completam a referência. O título tem que estar colocado em destaque, ou negrito ou itálico. O título e os subtítulos são colocados como aparece na obra, separados por 2 pontos. Então, aqui, ó. Só que aí o negrito só vai estar no título, o subtítulo não vai estar. O legal, eu sugiro para vocês, quando vocês forem fazer, sempre olhem o documento de vocês e sigam esses exemplos dos quadrinhos. Eles ficam muito mais simples do que a descrição, né? Quando houver indicação de edição, ela tem que estar colocada também. 3 é D, o 5 é D, né? Tem que estar lá. Quando é a primeira, não precisa. Mas quando é outra edição, a 23ª edição da revista, eu tenho que colocar qual é a edição da revista, para o cara achar. Local. Quando, por exemplo, tiver uma cidade homônima, que a gente sabe que tem cidades homônimas, a gente tem que especificar o estado. Tipo Viçosa. Tem Viçosa em Minas Gerais e no Rio Grande do Norte. Então, eu tenho que pôr. Tá bom? No caso de homônimo. Se não dá para determinar o local, aí você coloca essa expressão, sine loco, que é sem local. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui, nem colocou, né, cara? Deveria ter colocado aqui. Possesse 1. Abreviado, né? Possesse 1. Seria, ou então você poderia ter colocado sine loco, né? Ou então SN, abreviado. Editora. O nome da editora também deve ser indicado como aparece no documento, abreviando-se os prenomes e suprindo as palavras que derivam de natureza jurídica comercial, desde que sejam dispensáveis. Por exemplo, José Olímpio Editora, coloca J. Olímpio, né? Editora Atlas, pode colocar só Atlas, não precisa de colocar o Editora Atlas, coloca só Atlas. Quando houver 2 editoras, registra-se ambas com os locais. Se houver 3 ou mais, apenas a primeira ou a de maior destaque. Por exemplo, aqui, Niterói, Intertexto e Interciência. Colocou as 2. Tá vendo? Uma em Niterói e outra no Rio de Janeiro. Aliás, Niterói, Rio de Janeiro, né? Quando a editora também for o nome do próprio autor. Universidade Federal de Viçosa. Catálogo de graduação e tal. Quando for
né, documento sem editora. Aí você tem que pôr a expressão SN, que significa sine non nini, ou sem nome. Editora, sem editora, né, sine non nini, edição. Data. Deve-se indicar uma data de referência, mas se ela não puder ser identificada no documento, coloque-se uma aproximada. 2001 para a data provável, 2000 durante o ano 2000, no século certo ou no século provável. Eu acho que vai ser muito difícil vocês terem alguma referência desse sentido. Mas está aqui, está indicando como é que faz. Páginas e volumes, a gente coloca no final, principalmente quando é capítulo, por exemplo, a gente tem que indicar a paginação que está na revista, do capítulo que a gente citou, que está dentro da revista. Aí fica no final, né? Aqui no caso está colocando um volume. Parte de uma publicação. Essa aqui vocês vão usar demais, a gente usa muito. Por exemplo, tem um livro, né? Nesse livro, eu organizei o livro, mas o Luiz escreveu, a Jennifer escreveu e a Beth também. Aí a gente só quis usar o capítulo da Beth na dissertação da gente. Então a gente vai colocar lá, Oliveira, Beth, seu capítulo vai chamar O Céu é Azul. Então tá lá, Oliveira, O Céu é Azul, in Fazendeiro, As Cores do Céu, que é o título do livro, né? Edição, local de publicação, editor e tal. Ou seja, vai para o primeiro a referenciação do capítulo, para depois o autor do livro e o título do livro que vai em negrito. Então, assim, esses detalhes, eles são muito importantes. Muita gente coloca o título aqui em negrito, que não é o título do livro. Então, a gente tem que observar bem. Por exemplo, aqui, ó, o exemplo aqui que legal. Tem organizadores do livro e um capítulo do Vasconcelo aqui. O capítulo vem primeiro, mas ele vem sem o negrito e o nome do livro está em negrito. Beleza? Quando é revista, no caso, é o nome da revista. Capítulo sem autoria própria, aí você põe, for do mesmo autor do livro. O autor, aí você já pode pôr in, aí você pode pôr os 3 pontos, esses pontos e o título do livro. Ou então você pode pôr também o nome, né, do autor. Não tem problema não. Aqui no caso ele colocou o coisinha, que é o mesmo autor do capítulo, é o autor do livro. Beleza? Mas eu acho que não teria problema colocar de novo se quisesse também não. Não sei, mas assim, a gente vai seguir sempre o manual da FANS. Então, no da FANS não está colocando, a gente não põe. Mas na BNT, se eu não me engano, não tem problema colocar, não. Mas a gente teria que conferir. Documentos jurídicos, então. Legislação, jurisprudência, doutrina, vai ter que pôr, né? Jurisdição, título, numeração dos dados. Vamos ver um exemplo aqui para ficar mais fácil. Brasil, emenda à Constituição 11, 30 de abril de 96. Aí permite isso aqui, disponível nesse local e o acesso que foi feito. Olha só que bacana que é. Ou seja, para cada tipo de referência, né, eu não vou nem me alongar muito, mas para cada tipo de referência tem uma maneira correta de se citar. Assim, mas é chato pra caramba. Eu sei, eu também acho chato pra caramba. Mas é totalmente necessário fazer isso. Isso aqui é que vai dar um aceite ou não num texto seu. Se identificarem a referência errada, né, provavelmente isso vai ser um problema grave aí para o texto. Então, assim, chato pra caramba, mas totalmente necessário. E aí aqui ele vai colocar, né, diversas outras formas de citação e ele vai explicar uma por uma. No caso aí de trabalhos acadêmicos, né, tese, dissertação, TCC, vai pôr o nome do autor, o título em negrito, o ano que isso foi apresentado, o número de folhas, o tipo de trabalho, né, se é tese, se é dissertação, se é TCC, e o nome do instituto, né, o nome da universidade, cidade e o ano de defesa. Geralmente é o mesmo ano da apresentação. Mas vamos lá, um exemplo. Lopes, IRP, liderança motivacional, o papel do líder na motivação da equipe. Aqui já está errado.
Foda, né, cara? Aqui, ó, não tinha que estar em negrito. E o O também tinha que ser minúsculo, que depois de 2 pontos é letra minúscula, não é letra maiúscula. Então tá errado. O ano, 91 folhas. Trabalho de conclusão de curso, graduação em administração, Faculdade Nova Serrana, Nova Serrana. Beleza. O próprio exemplo aqui tá errado. Eles escreveram aqui como é que era para pôr e puseram errado aqui. Ô, desgrama, viu? Então tá. Mas então aqui vocês só neguem isso, tá? Aqui teria que estar sem negrito e com O minúsculo. Vamos ver. Aqui, ó. Aqui tá certo. Viu a diferença? Nessa hora da noite, eu com o olho cansado, ainda tô achando esse trem errado aqui. Ô, desgrama, viu? Tá certo. Mas é isso. Aqui já é uma dissertação. Não é? Eu tinha que ter formatado o manual primeiro. Não é? Também acho que a gente já encontrou uns 3 ou 4, não foi? Que a gente tem falado, e pior que tá ficando tudo gravado, cara. No, mas tá. Aqui tá errado. Com certeza, né? Quem que é o professor de português aí da turma? Me conta aí. Depois de 2 pontos não é maiúsculo, não. É minúsculo, não é? Eu lembro, eu aprendi certinho. Mamãe me cobrou, viu? Aí. Vamos lá. Eventos científicos também dá para citar. Dá para colocar o nome do evento, número, ano, cidade de realização. Né? Por exemplo, Congresso Brasileiro de Direito da Família e tal, e tal, e tal. Trabalho apresentado em evento científico. Também dá para colocar. Publicação periódica, revista. Então pode colocar o título do periódico, local de publicação, editora, tudo. Aqui, revista de administração pública, janeiro, FGV. Edição de jornal do todo, né? Olha que legal, você pode colocar edição de jornal. O pessoal da Ciência da Informação já colocou até citação de WhatsApp, cara. Saiu ano retrasado, eu endoidei. Já tem jeito de você citar. Eu achei fora do comum, cara, porque você vê como é que as coisas vão mudando, né? E tá certo, né? Tem que mudar. Aqui são as abreviaturas de meses, né? Por idioma. No caso, aí a gente vai escrever em português, né? Então, assim, ó, sempre a abreviatura dessa forma, né? Minúsculo e com o ponto, né? O pessoal tem uma mania de pôr o mês maiúsculo também, que eu nunca vi. Eu vejo direto. O pessoal abreviando mesmo com maiúsculo. Artigos de periódico, né? Mesma coisa, autor do artigo, título do artigo. Aí, igual eu falei com vocês antes, o título da revista. Epa! Deu problema. Meu mouse não funciona mais. Parou de funcionar. Ah, não, voltou. O título da revista é em negrito, né? E aqui, ó, por exemplo, aqui, ó. Nursing, que é o nome da revista, viu? Beleza. Também tá certo, ó. Ah, chatão do caramba. O título da revista pode aparecer abreviado também, conforme consta na publicação. Aqui. Era para estar dentro do quadrinho, né? Mas é isso. Ciência de Informação, que é o nome da revista. Artigo de revista sem autor. Também dá para colocar? Dá. Aquela mesma regra que a gente viu antes. Primeira parte do título em maiúsculo, depois o resto do título. É quando é sem autor. Acho que vai ser difícil a gente usar uma assim, mas está aqui. Artigo de jornal com autor. Você põe o autor, depois põe o nome do jornal. Tá vendo? Artigo de jornal sem autor, primeira letra do título, primeira palavra do título maiúsculo, depois minúsculo. Jornal aqui é o pergaminho. Detalhe, né? Esse aqui, ó, eu acredito que o estado de Minas ia ter que estar destacado também, viu? Eu acho que ia ter que estar destacado. Eu acho que teria que estar. Vamos ver. Bom, documentos eletrônicos aqui. Volume, ano, disponível em, acesso em. Aí tem que pôr o endereço com essas duas barrinhas aqui, no começo e no final. Esses dois negocinhos aqui. E acesso em dia, mês e ano.
Então, 29 de agosto de 2013 de novembro de 2020. Tem que pôr o acesso. Olha como é que fica. Fica enorme, né, a referência. Mas tem que colocar. Olha aí. Disponível em, acesso em. Artigo de jornal online sem autoria. Mesma questão aqui, o título, primeira letra, depois vai. Folha online. Textos online, páginas institucionais. Se eu quiser pegar uma questão da USP ali, eu coloco a USP, coloco bibliotecas, lista de periódicos, disponível em tese da USP e tal. Materiais especiais são documentos que não se apresentam de forma impressa convencional, como DVD, CD e outro. DVD, por exemplo, O Óleo de Lorenzo, direção Jorge Miller, é um filme, né? O Óleo de Lorenzo. Aí tem que colocar os intérpretes, né? Produtor executivo, direção de fotografia. É muita coisa, né, cara? E esse aqui também tinha que estar dentro do quadradinho, né? CD. Olha aí. O Corpo Humano, Fundamento de Anatomia. CD-ROM. É um livro disponível em CD-ROM. Aí você coloca os autores. Transcreve com a edição. Entrevista. Olha que legal. Você põe o nome do entrevistado, o título, né, da entrevista, né, do local concedido. E aí, entrevista concedida a Luciana Azevedo Silva. Regras de apresentação. As referências, então, elas têm que ser alinhadas à margem esquerda, utilizando espaço simples. Lembra disso, que o texto está em espaço 1,5. A referência tem que estar em espaço simples. Viu? Lembra disso aqui, ó. Simples entre linhas. Não pode ser justificado, né, Samuel? Não. Não Dois pode ser espaços. justificado. Pode não. E 2 espaços simples para separar as referências em si. Então, tem 2 espacinhos simples também. Ela não pode ficar coladinha uma na outra, não. Ordenação é alfabética e listando todo tipo de documentos. É importante ter uma padronização da elaboração de listas de referência. Se optar por colocar os prenomes dos autores, por extenso ou abreviado. Você vai optar e vai fazer todos do mesmo jeito. Separar os autores por ponto e vírgula, adotar um único destaque para os títulos, preferencialmente ou o negrito ou o itálico. Aqueles pediram preferencialmente o negrito, então vamos pôr tudo em negrito, né? Nosso manual está falando aqui do negrito, bora pôr em negrito. Os 2 pontos são usados antes do subtítulo, antes da editora e depois do termo in. O colchete é usado para indicar elementos de referência que não aparecem na obra. Olha aqui, quando na mesma página houver mais de uma referência no mesmo autor, substitui-se o autor na referência por um travessão correspondente com 6 traços. 6 traços. Por exemplo, tem aqui, ó, cadê um que vai ter o mesmo autor? Deve ter um exemplo aqui. Aqui, o Werneck. Vai pôr de novo o Werneck? Não. Você põe outra versão com 6 passos, que a gente já sabe que é do anterior, que é o Werneck. Beleza? Aí você pode colocar assim. Olha que legal, ele fez uma questão de referências aqui agora do manual. E acabou! Acabou! Beleza. Dúvidas, questionamentos, não tem jeito, né? Isso aqui vai ter que ser manual de consulta o tempo inteiro. Deixa eu ver quantos heróis da resistência fica. Olha, cara, tô gostando Samuel, de ver todo mundo. Tem, Oi. Samuel, tem manual que a referência na ordem que aparece no texto? Tem Que não essa opção também. Tem. Aí, no caso, aí seria a ordem de aparecimento. É possível fazer? É. Pela BNT é uma maneira de se fazer também. Eu, particularmente, eu acho bem mais difícil, porque às vezes você quer fazer um ajuste no texto, aí você esquece, aí você embola. Aí eu prefiro sempre fazer na ordem alfabética. Mas assim, porque eu acho mais fácil, mas pela BNT é possível. Só que aqui no manual da FANS não teve essa opção, então acho melhor a gente seguir o dela mesmo e tal, porque já viu, né? Sabe-se lá como é que é.
Por exemplo, também aqui eles Não falaram... tem que fazer uma agendinha, né? Pela ordem que aparece. Não, porque normalmente é usual também a gente utilizar ou Times ou Arial. Aqui, se eu não me engano, eles colocaram só uma das duas, né? Aquele negócio do parágrafo também, geralmente você pode utilizar todo recuado com espaço de uma linha para outro parágrafo ou o tabzinho. Hoje em dia está usando mais o tab, mas teve uma época que usava mais a linha pulando. Então, hoje em dia, todo mundo está usando o tab, né? Então, assim, as coisas que vão mudando também, mas assim, eu aconselho seguir sempre o manual da FANS. Se for para escrever qualquer documento da FANS, é o da FANS. Agora, eu vou escrever um artigo para uma revista. Aí eu falo, pega o da BNT. A não ser que a revista tenha especificado as normas do artigo, aí você segue as normas da revista, né? Nesse manual aí é o tab? No da FANS eu acho que é. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir ele de novo. Fica bem mais bonito quando pula a linha, né, do que o tab. Eu também acho, eu acho mais elegante. Mas aqui eu acho que eles colocaram o tab, quer ver? Bem, não sei se ele está, eu não sei se a gente olhou aqui, mas eu acho que é o tab. A fonte é uma das duas, não? Aqui eu não sei, deixa eu ver. Ai, caramba, eu tenho que olhar aqui, peraí. Cronograma, recursos, elementos, glossário, apêndice. Aqui, ó, papel A4, fonte Arial, só colocar Arial aqui. Arial 12, apenas. Margem superior com 3, inferior com 2. Inferior direito com 2. Todo com e-mail. Ou não falou da questão do tab. Aqui, não falou. Mas eu aconselho vocês a colocarem, porque o manual todo está com o tab, entendeu? Então, para seguir. Mas aqui não coloquem então a Times não, viu? Coloca só a Arial. Porque a gente segue o manual só. Assim, particularmente eu acho bobeira, mas como está no manual, né? Melhor. Sei lá, de repente você pega um avaliador que ele vai seguir o manual à risca e complica, né? Já que tem o manual, vamos seguir. Acho que é mais justo. Tranquilo? Gente, falar com vocês, viu? Assim, Mas vai ser tab ou vai pular uma linha? pois é, pelo manual é o tab. Pelo É o manual tab? é o tab. Qual Não, página que tá isso? pois Qual é, página? não tá especificando no manual, O mas o manual manual aqui? todo ele fez com tab. Se você for ver o corpo do texto do manual, ele está com tab. Aí eu tô entendendo que para eles o importante é o tab. Eu acho o outro mais bonito também, mas eu não arriscaria não. Eu ia seguir o manual. Hoje em dia também, na verdade, a gente tem visto mais, né, com o tab. Eu acho feio também. Acho que é bem mais bonito o texto quadradinho assim, mas... Não, mas tinha que estar escrito, né? Tinha que estar escrito. Tinha. Por isso, assim, que eu acho que nesse sentido, se você quiser colocar, eu acho que não tem como contestar, porque Eles está não podem especificado, colocar. não Tá poderia. escrito. Não está escrito, né? Pelo menos assim, eu olhei agora, eu não vi. Ah, mas eu, sei lá, eu para evitar, eu faria com o tabzinho, viu? Mas eu não vi aqui, não. Eu não vi realmente escrito, não. Tô até olhando aqui de novo. Mas não, eu já estou em tabela, então não é. Deixa eu voltar lá na parte. Tá vendo? Ele não colocou em lugar nenhum aqui, eu não vi a questão do tab. Nem antes dos elementos textuais. Que teria que estar isso nos elementos textuais, né? Pela lógica aqui teria que estar. Elementos textuais. Mas não tá. Não tá. Ah, mas como o manual tá no tab, sei lá, eu faria com tab, viu? Eu faria com tab na lata.
Deixa eu só voltar aqui para gravar o negócio. Humanista, aula Zoom. Novo, pasta, aula, 13 de novembro, ponto 3. Beleza. Tá, a terceira aula também já gravei. Então, Aí agora... Um abraço, tchau, boa noite. Não é? Tá na hora. Deixa eu voltar aqui para despedir de vocês. Nossa, tô morrendo, Samuel. Não, eu também, eu tô mega cansado também, não dá para negar, não. Gente, fechamos o manual. Eu tô pensando na gente fazer o seguinte, aula que vem, a gente utilizar esse tempo maior para continuar no seminário, se for o caso, ou então terminar mais cedo. Mas eu não vejo sentido em ou fazer revisão, ou dar mais coisa de TCC, porque o manual fechou. Aí a gente utiliza com o que a gente gosta, né, da discussão. Então. Até logo. Tá bom? Ó, beijo para vocês, muito obrigado aí. Sexta-feira 13, Tchau, a gente tchau, enfrentando. boa noite, galera, amigos. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Beijo, Boa querida. Boa noite. Hoje eu posto lá para vocês os vídeos, daqui a pouquinho já vai estar lá, tá bom? Beijo. Já tá no esquema. Oh, isso aí que é bom, suquinho gostoso de cevada. Vamos lá. Beijo, tchau. Beijo. Tchau, pessoal. Valeu. Até um chat aqui, deixa eu ler. Javanês. Beijo, valeu. Boa noite para todos, pessoal.